Olá, o TCE na TV está no ar e neste momento também é transmitido simultaneamente pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Confira comigo os destaques desta edição. Fiscalização e controle. Tribunal de Contas de Sergipe apura casos de contratação temporária na administração pública dos municípios do estado. Compromisso com a sociedade. A gente traz o balanço semanal dos processos julgados pelos conselheiros nas sessões das câmaras e do Pleno. Arte na Corte. Primeira edição da Sexta Cultural do TCE de 2017 exibe imagens inéditas de Aracaju em homenagem aos 162 anos da capital. E ainda no quadro Entrevista da Semana, o especialista em Direito Previdenciário, Ideraldo Moura, fala sobre o projeto de reforma da Previdência que tramita no Congresso Brasileiro. Tudo isso e muito mais agora no TCE na TV, que está só começando. A primeira edição da Sexta Cultural, promovida pelo Tribunal de Contas do Estado em 2017, foi especial. O tema em destaque foi os 162 anos de Aracaju. Durante o evento, os servidores e convidados acompanharam o relançamento de livro, exposição fotográfica ao som da música de uma conhecida dupla sergipana. Confira detalhes na reportagem de Juliane Balbino e Mica Neto. Artistas que retratam nos trabalhos o amor pela capital sergipana estiveram reunidos na primeira Sexta Cultural de 2017. A edição homenageou os 162 anos de Aracaju, completados no último dia 17. O projeto faz um resgate e enaltece a cultura regional. Aracaju é a terra de todos nós, a cidade onde a gente vive, a cidade onde os nossos filhos nasceram, de forma que esse sentido de sergipanidade é importante que esteja em todos nós. Na abertura, um curta-metragem trouxe registros antigos da Aracaju que deixou saudade de quem viveu aquela época. Pessoas como o pesquisador, memorialista e escritor Murilo Melins, que nasceu em Neópolis, mas vive em Aracaju desde a juventude e é autor do livro Aracaju Pitoresco e Lendário, relançado na Sexta Cultural. Nele eu conto a história de Aracaju desde antes um ano da sua fundação, desde 1854 até as datas presentes. É um livro que estão os principais acontecimentos de Aracaju. Uma relembrança dos que viveram aquela época e dos mais jovens como você, para que conheçam o que era o Aracaju. No hall do TCE, no espaço Carlos Aires Brito, uma exposição com fotografias do sergipano Fábio Jaciuc trouxe Aracaju vista de cima. Fábio é um dos destaques da fotografia em Sergipe e faz os registros com um drone. As fotos ficarão expostas no TCE durante 2 meses. Eu me sinto muito honrado e esse reconhecimento só faz fomentar mais, que a gente trabalhe mais com essa questão da fotografia, da cidade, e vem coisa mais aí por aí com fé em Deus. Chico Queiroga e Antônio Rogério foram os convidados da programação musical. Essa foi a terceira vez que os músicos que cantam o amor por Aracaju estiveram presentes na Sexta Cultural. A gente canta Aracaju, na verdade a gente canta Sergipe. E isso pra gente é fundamental, porque é a continuidade, a preservação da nossa cultura, é a preservação da nossa história. E Aracaju é essa terra linda, né? Onde quem vem aqui pela primeira vez se encanta e fica. E quem é daqui ama mais ainda. Hoje eu me considero totalmente sergipano, aracajuano, e fico muito feliz de representar o nosso estado, nossa cidade, em qualquer lugar que a gente vá, e estar hoje aqui para apresentar a cultura realmente sergipana. O mundo
A seguir, vamos mostrar que o TCE está de olho na contratação temporária das prefeituras dos municípios do estado. E ainda tem o balanço dos processos julgados esta semana pelos conselheiros do órgão de fiscalização e controle dos sergipanos. Não saia daí, a gente vai a um rápido intervalo e volta já. De volta do intervalo, a gente destaca o monitoramento do Tribunal de Contas do Estado sobre a contratação de mão de obra temporária nos municípios sergipanos. O assunto é um dos destaques de hoje do Giro de Informações. O Tribunal de Contas do Estado está de olho nos processos seletivos simplificados. Os municípios só podem realizar os processos caso haja necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme determina a lei. Por isso, o colegiado aprovou no Pleno o envio de ofício circular a todos os municípios para que apresentem algumas informações. O tribunal quer saber de cada município se existe previsão legal das hipóteses de contratação temporária, se o município realizou neste ano ou pretende realizar processo seletivo simplificado e ainda se houve contratação direta de mão de obra. Além disso, os municípios terão de apresentar documentação referente aos processos. O Tribunal de Contas do Estado recebeu um container data center que servirá para armazenar com segurança todos os dados e informações da Corte de Contas. O container, que já está em fase de instalação, pesa 15 toneladas e está orçado em pouco mais de 3 milhões de reais, já incluindo fornecimento, instalação e treinamento para os técnicos do TCE. O objetivo da aquisição é reduzir o risco de perda de dados e de indisponibilidade do sistema em caso de algum incidente com o data center principal. A necessidade do container foi constatada por meio de um diagnóstico feito pela Diretoria de Modernização e Tecnologia do TCE, que verificou que a hospedagem dos servidores do tribunal armazenava as informações de forma precária. Diante da proposta de reforma da Previdência, que também deve afetar os servidores efetivos do Estado, alguns demonstram apreensão. Para esclarecer as dúvidas dos servidores, o técnico da Caixa Econômica Federal, Wilson Xavier Santos, esteve no Tribunal de Contas para apresentar dados atualizados do FUNPREV e FINAMPREV. A Caixa Econômica Federal fez uma avaliação atuarial da Previdência, tendo como base dados do ano passado, que apontam superávit do FUNPREV e déficit do FINAMPREV. A avaliação é um mecanismo que mede a sustentabilidade do regime de previdência dos servidores públicos. A gestão está preocupando realmente com o futuro dos seus benefícios, dos seus servidores que hoje estão na ativa, que no futuro vão se aposentar, e também dos que já estão aposentados hoje, apesar da dificuldade que a gente sabe que existe com relação ao FINAMPREV hoje, que hoje ele tem uma insuficiência financeira de mais ou menos 100 milhões mês, e essa insuficiência financeira é bancada pelo Estado. Então isso tem onerado muito o Estado e a gente tem que buscar alternativas para diminuir isso. A palestra foi extremamente proveitosa, né? Eu tenho sempre dito que o Tribunal de Contas ele tem sido já há algum tempo protagonista dessas discussões sobre a Previdência. Então, quando nós viemos apresentar a avaliação atuarial, não é para mostrar, de certa forma, uma panorâmica da situação da Previdência no Estado, obviamente segregada em dois fundos que têm uma dinâmica bastante diferente. Né? E o que nós queremos enquanto Sergipe Previdência é que essa informação, né, ajude a uma maior compreensão do tema. Então, acho que essa oportunidade que o Tribunal de Contas nos dá é para nós uma oportunidade ímpar.
Também estiveram presentes na palestra o presidente do TCE, Clóvis Barbosa, o conselheiro Carlos Alberto Sobral, os conselheiros substitutos Rafael Fonseca, Francisco Evanildo e Alexandre Lessa, o procurador-geral do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Melo, o procurador Eduardo Cortes e o diretor-presidente do Sergipe Previdência, José Roberto de Lima. A iniciativa foi da conselheira Suzana Azevedo. Palestra muito elucidativa, muito didática, onde muitos os funcionários puderam participar, abrimos o debate e com certeza só no debate é que vamos construir uma solução para que esse déficit ele seja extinto. Quando nós temos hoje um fundo superavitário e nós temos um fundo que precisa ser aportado todos os meses, com recursos que poderiam ir para a saúde, para a educação, para a segurança pública, onde 2 milhões de pessoas esperam esses recursos. Então, para isso, nós precisamos procurar uma solução. E é através do debate, através de pessoas que tenham expertise em previdências, que vamos encontrar a solução. E chegou o momento que o TCE na TV abre espaço para divulgar o balanço semanal dos processos julgados pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. Acompanhe. Na sessão da primeira Câmara realizada esta semana, foram julgados 5 processos, dentre aposentadorias e contas de recurso de convênio. Já na segunda Câmara, foram julgados 18 processos. Na pauta, aposentadorias, pensão previdenciária e transferências para reserva remunerada. No Pleno, o colegiado julgou 24 processos e 5 protocolos. Contas anuais, recursos, consulta, denúncias e destaque foram os assuntos tratados. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, acesse www.tce.se.gov.br e clique no portal de serviços. Em instantes, no quadro Entrevista, o assunto em destaque é a reforma da Previdência brasileira. O bate-papo é com o especialista em Direito Previdenciário, Ideraldo Moura. É depois do intervalo. O TCE na TV volta já. Memórias. Tribunal de Contas de Sergipe. Nascido na cidade sergipana de Japaratuba, no dia 11 de dezembro de 1943, o radialista e jornalista Reinaldo Moura Ferreira ingressou como conselheiro do TCE em 2001, nomeado pelo então governador do estado, Albano Franco, na vaga que foi aberta com a aposentadoria do conselheiro Tertuliano Azevedo. No TCE, Reinaldo Moura ocupou os cargos de corregedor-geral, vice-presidente e presidente do órgão. Comunicador por vocação, o conselheiro Reinaldo foi responsável pela criação de ferramentas que contribuíram para estreitar a relação do órgão com a sociedade. Entre elas, a Rádio Web TCE e o programa semanal TCE na TV. Ao completar 70 anos, em 2013, Reinaldo Moura deixou a Corte de Contas de Sergipe em virtude da aposentadoria. Memórias, Tribunal de Contas de Sergipe. E hoje, no quadro Entrevista, o assunto em pauta é o futuro do sistema previdenciário brasileiro. O projeto, que prevê mudanças no tempo de aposentadorias e outros benefícios, tramita no Congresso Nacional. E sobre este assunto, o bate-papo de hoje é com o especialista em Direito Previdenciário, Ideraldo Moura. Veja. Ideraldo, obrigado por sua vinda ao programa. Está no forno, está saindo, a discussão é gigante e existem muitas dúvidas dos trabalhadores. Mas existe uma pergunta num primeiro momento. É para valer essa reforma? Ela passa dessa vez? Ela pode até passar, agora está ocorrendo a mesma coisa que em 98. Ela está virando um esqueleto, ela está se encaminhando para muitas negociações, muitas negociatas políticas com relação a ela.
ela está se perdendo na essência quando o presidente tira o servidor público da reforma. Eu acho que aquilo é de inconstitucionalidade absurda. Eu acho que, tecnicamente, a reforma está muito mal assessorada, porque se cogitar criar o poder de cada município fazer uma previdência, cada estado fazer uma previdência, no mínimo uma piada, porque só tem esse poder a União para disciplinar sobre isso. Então, eu estou vendo muita desorientação, muito bater cabeça, e com isso ela está perdendo muita credibilidade. Do jeito que está, a Previdência quebra. Tem que reformar. Mas nos modelos apresentados, pega-se o bonde errado. Eu não falo que ela quebre, porque enquanto existe trabalhador, existe Previdência. Eu falo que ela vai chegar no valor mínimo. Nós já temos uma Previdência de salário mínimo. Previdência Social brasileira é de salário mínimo. Essa é a nossa Previdência. Nós temos uma Previdência que 80% dos aposentados ganham menos de 2 salários mínimos. Nossa Previdência é de salário mínimo, então nós já temos essa Previdência. E daí para baixo eu não sei o que vai acontecer, porque, olha, eu volto a insistir, quando eu vejo um presidente, numa reforma, me dizer que vai deixar os estados e municípios livres para legislar em Previdência, centralizado na União já é difícil, e o pior não é nada, acabe com a Constituição, o Brasil não precisa de Constituição. Eu sou sendo bem honesto em dizer o seguinte, da maneira que o Brasil está sendo gerido, política, pelo Executivo, pelo Legislativo e até pelo Judiciário, pode revogar a Constituição. Deixa eu voltar a esse tema. Pode revogar a gente fechar a entrevista com esse tema que é fundamental. A gente abriu com ele. Nesse início de discussão da reforma, o governo, o primeiro ponto que ele recuou foi esse. Estados e municípios, porque têm a sua autonomia, vão fazer as suas reformas, não entram no bolo geral dessa reforma que está sendo discutida. Não é lógico, apesar de ser das questões legais e formais, que cada município tendo a sua realidade, cada estado tendo a sua realidade econômica, seria mais confortável para ele definir esse planejamento, fazer essa reforma? Eu, particularmente, acho que não. Eu sou muito a favor de uma previdência única para todo mundo. Eu acho que não tem que ter previdência de servidor público, não tem que ter previdência de regime geral, não tem que ter previdência de ninguém. Até porque no mundo todo é assim. Nós estamos indo na contramão, nós estamos virando uma ilha. O Brasil, no ponto de vista tributário, social, político e econômico, o que tem aqui só tem aqui. E trabalhista. Só existe aqui, não existe lugar nenhum do mundo. Você pode pesquisar no mundo inteiro que não tem nada parecido com a gente. Nós viramos uma ilha, e uma ilha ao contrário, totalmente negativa as nossas posições. É muito arriscado um país de 230 milhões de habitantes, 5.300 municípios, 25 estados, com um nível fraco, tecnicamente, que nós temos, que o Brasil tecnicamente é fraco, delegar isso. Por quê? Porque ninguém sabe o que... Previdência não é uma coisa de 4 anos. Previdência é coisa de 40 anos. Previdência tem que ser pensada há 50 anos. E eu pergunto, com os problemas... O Sergipe é um exemplo. O governador está aí atabalhoado, realmente, não está mentindo em nada, ele está pegando uma herança de 20 anos nas costas dele, a Previdência perdida. Eu pergunto o seguinte, qual é a condição técnica, até mental, de Sergipe particular hoje o sistema previdenciário para Sergipe? Não tem. Qual é a condição que tem o prefeito Edivaldo Nogueira com salário atrasado, sem arrecadar, que a gente sabe que está tudo ruim, péssimo, que eu não queria estar no lugar dele, estou sendo bem honesto, acho que ele nem dorme. Mas qual é a condição técnica de se estudar uma previdência para Aracaju? Não tem, Messias. E o governo federal arrecada quase 70% da carga tributária brasileira. A Constituição diz que, faltando recurso, o governo tinha que recorrer. Ele disse, não, eu só recorro à minha. Os estados não, eles que se ferram, porque a separação da União com os estados do Brasil é absurdo. O governo federal parece que diz, não, os estados é uma coisa, fora do Brasil, e o meu Brasil é outro. Então, repensar a Previdência dessa forma é inconcebível. Eu diria que vai ser o caos, nós vamos ter muitos problemas. Lembre-se que o município, da maneira que o Temer está colocando, ele pode chegar e dizer, daqui agora só se aposenta todo mundo com 80 anos. E agora? Prefeitura de Aracaju, não, tá bom, tá, então deixou comigo, deixou. 90 anos de aposentadoria. E agora? E ninguém vai poder dizer mais nada. E eu vou acrescentar um detalhe provocando você. Recentemente, o Tribunal de Contas, fazendo um estudo, ele tem feito isso de forma permanentemente, de acompanhamento. Alguns municípios criaram as suas estruturas próprias de previdência. Seus regimes próprios. E recentemente se descobriu o seguinte, que tem prefeituras que têm R$10 de depósito na conta, ou seja, o fundo que ele criou, a previdência que ele criou, já está falida porque o que ele recolhe do trabalhador não está depositando e a parte que ele deveria depositar também está sendo engolida. É um risco? Olha, eu vou dizer, tirando as capitais, as grandes cidades do Brasil, com mais de 400, 500 mil habitantes, eu desafio um prefeito que tenha criado o regime próprio e não tenha se arrependido. Eu participei de algumas coisas, alguns prefeitos me procuravam, Adelaro queria uma consultoria para a gente agendar. Eu digo, não faça, prefeito. Você não vai aguentar.
Você está sendo imediatista. Eu vou fugir de algumas regras que tem, de contribuir para a Previdência, mas vai sobrar um ônus para você que você não vai aguentar. Você não aguenta 2 anos de regime próprio. As prefeituras não têm estrutura para regime próprio. Nós pegamos as das capitais, isso está sendo mostrado. O estado de Sergipe não tem condição de ter um regime próprio. Está aí o resultado. Atraso de pagamento de aposentado, atraso de pagamento de professor. Está se mostrando que os estados não têm condição hoje de ter um regime próprio de previdência. Financeiramente, porque realmente não tem. Cai ICMS, chega na prefeitura, cai ISS. Não tem não, os caras não gerenciam isso. Eu trabalhei com isso. O governo tira do seu orçamento 1 bilhão e 100, 200 milhões para cobrir essa diferença de pagar a Previdência. Rapaz, eu fui conselheiro municipal de Previdência aqui em Aracaju, no governo do então prefeito Marcelo Deda, durante 4 anos. Eu vi isso lá dentro, de aprovar as contas do município. E olha que eu vou dizer para você, o município de Aracaju é idôneo nas suas contas, como o Estado também é previdenciário. Eu diria que de 88 para cá, eles tinham agido com idoneidade. Agora o problema é que chegou no limite. Aí nós vamos para a realidade. Por que é que o Estado de Sergipe e o município de Aracaju estão nessa situação previdenciária? Porque não arrecada. E para arrecadar eu dependo de quê? Eu dependo de mais funcionário contribuindo, eu dependo de maior consumo para entrar ICMS e ISS no município, eu dependo de uma carga tributária mais baixa para manter os empresários no Estado. Está percebendo que tudo isso é Previdência? Mas não, o governo só está preocupado em reformar a Previdência. E o resto? Não, o resto deixa como está. Eu não socorro o município endividado, eu não socorro o Estado, não socorro ninguém. Não funciona. Então a reforma ela é necessária, é importante, mas não como tal. E o programa trouxe esse assunto ao debate, numa grande contribuição. E vamos trazer outras vezes. Geraldo, muito obrigado. Um abraço, prazer enorme. Bom dia para todos. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Mas antes eu aproveito para lembrar que nosso programa segue na internet. Basta acessar www.tce.se.gov.br. Outras opções pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Um ótimo fim de semana!